Benfica vende Pedrinho ao Shakhtar por 18 milhões de euros, Corinthians lucra valor milionário. Pedrinho está de malas prontas para a Ucrânia. O meia-atacante, que defendia o Benfica, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, clube conhecido por já ter sido a casa de muitos brasileiros. O próprio atleta e seu empresário tinham interesse em deixar o Benfica rumo a algum clube, onde o mesmo pudesse ter uma maior sequência. O valor desembolsado pela equipe ucraniana é de 18 milhões de euros, o que gira em torno de 110 milhões de reais. O Corinthians, clube que formou e revelou Pedrinho, deverá receber cerca de 4 que tem direito por ser o clube formador. O meia-atacante alagoano de 23 anos chegou ao Benfica na temporada 2020-21, após ser vendido à equipe portuguesa pelo Corinthians. O valor de sua transferência para a equipe comandada por Jorge Jesus também foi de 18 milhões de euros. Em sua primeira passagem pela Europa, Pedrinho disputou 31 partidas, tendo marcado apenas um gol. O jogador deve se apresentar à nova equipe já no início da próxima semana, quando assinará um contrato válido por 5 temporadas. Tite se esquiva e diz que está trabalhando normalmente, em paz comigo mesmo. O técnico Tite não conseguiu esconder seu incômodo com a atual situação entre comissão técnica e jogadores contra a CBF por causa da imposição de a seleção brasileira ter de jogar a Copa América. Visivelmente incomodado com o assunto e um tanto triste, o treinador garantiu que está trabalhando normalmente. Após o jogo contra o Equador, no Beira-Rio, evitou falar em adeus e garantiu estar em paz consigo mesmo. Por compromisso, Tite deu coletiva após a vitória com o Equador. Se enrolou em algumas respostas táticas, e quando o assunto foi sua manutenção no comando da seleção após a polêmica dos últimos dias, ele se esquivou bastante e jogou a decisão para frente. Estou fazendo o meu trabalho normalmente, estou em paz comigo mesmo, afirmou, sem tanta convicção nas palavras. Tem uma resposta que eu guardo que o Barack Obama deu para o Pedro Bial. Ele disse: minhas adversidades são pequenas em relação a uma série de outras pessoas com problemas maiores de saúde, alimentação. Faço o que gosto, pressões são normais. Tite preferiu não esticar a polêmica sobre a Copa América. Apesar sacramentou as palavras do capitão Casemiro, ao fim do jogo. O Casemiro foi muito feliz na resposta que deu na saída de campo. É o pensamento que nós temos. E temos consciência também. Há a hora certa para falar a coisa certa. Quando questionado se foi seu jogo de despedida no Brasil, o treinador apenas admitiu que muitas hipóteses seriam levantadas após ele revelar a insatisfação do grupo com a Copa América e pediu total averiguação para não surgirem versões forçadas. Sabia que surgiram essas hipóteses. Para brindar o elenco de um conturbado momento extracampo, ele foi econômico ao revelar sua tática. Simulando apontar para o campo, disse o que pediu ao time: joga a bola, vai lá e joga a bola. E usou de uma certa ironia para explicar as comemorações com abraço nele, entre o grupo todo. Alegria de 15 pontos em 5 jogos. De ganhar após 7 meses sem jogar juntos. À vontade, mesmo, só quando o assunto foi bola rolando. Tite revelou que a seleção tem 2 formas de jogar, e que a modificação que fez, com a saída de Fred para a entrada de Gabriel Jesus, vital para a busca da vitória, não foi a programada. Lucas Paquetá seria o substituído, mas a pressão pelo segundo cartão amarelo em Fred, e sua consequente expulsão o fez mudar a troca de emergência. Na minha primeira impressão não foi falta para cartão. Um jogador experiente tem de jogar pressionado com o amarelo, mas estavam forçando, e tirei Fred, que já não vinha bem no primeiro tempo. Em alta no Galo, Guilherme Arana entra na mira de gigante europeu. Veja valores. As boas atuações de Guilherme Arana não lhe renderam, apenas, a convocação para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O mercado europeu também volta a se abrir para o lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Segundo o jornal Record, o Benfica avalia a sua contratação. O clube português poderia oferecer 6,5 milhões de euros para tirar o atleta da equipe de Belo Horizonte. Na conversão atual, o valor chegaria a cerca de 38 milhões de reais. Na equipe de Lisboa, o brasileiro seria uma opção a mais para o técnico Jorge Jesus, que tem chances de perder Grimaldo e Nuno Tavares na janela de transferências.
Arana está no Galo desde janeiro de 2020, quando foi repassado pelo Sevilha, Espanha. Na ocasião, o clube alvinegro pagou 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, que termina ao final do mês de junho. O Atlético Mineiro, no entanto, já possui um acordo para pagar outros 2,5 milhões de euros e ficar com o lateral em definitivo. Joaquim Low alerta sobre Cristiano Ronaldo: faz muito mais do que livrar-se de refrigerantes. O treinador da seleção alemã, Joaquim Low, falou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, sobre Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa, próxima adversária da Alemanha. O técnico comentou sobre a força de Portugal, que conta com uma potente geração. Ronaldo faz muito mais do que livrar-se das garrafas de refrigerante. Tem outras qualidades. Joga maravilhosamente pela esquerda e direita. É forte no jogo aéreo, faz gols maravilhosos. Mas ele não é o time todo. É preciso estar atento. Sabemos como é a movimentação dele, mas precisamos estar atentos ao time todo, disse o treinador da Alemanha. Além de exaltar as qualidades individuais de Cristiano Ronaldo, o treinador alemão também fez questão de pontuar que a seleção portuguesa conta com uma ótima geração. O que interessa é amanhã, sábado, nos 90 minutos. Só podemos concentrar nisso. 2008, 2012, 2016, Ronaldo sempre foi um jogador que analisava o jogo todo, quando o ataque era só ele. Portugal agora tem um plantel mais qualificado, com Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Diogo Jota. Há outros jogadores. Eles estão tão envolvidos quanto Ronaldo, falou Low. Joaquim Low também comentou sobre o desempenho da Alemanha na derrota por 1-0 contra a França e garantiu que a sua equipe precisa melhorar para vencer Portugal. Todos sabem que temos que melhorar. Contra a França, defendemos bem, mas não é um segredo que temos que treinar na finalização. Trabalhamos nisso, precisamos marcar mais gols. Todos estamos otimistas, mas sabemos que aumenta a pressão depois de uma derrota. Treinamos muito bem, estamos muito focados e queremos resultado positivo, adicionou. Alemanha e Portugal se enfrentam às 13 horas, de Brasília, deste sábado na Allianz Arena, em Munique. Não, Cristiano Ronaldo não fez Coca-Cola perder bilhões. Entenda. Você deve ter lido por aí como o jogador português Cristiano Ronaldo fez a Coca-Cola perder bilhões em valor de mercado nesta semana. Tudo porque ele teria afastado garrafas da bebida em uma coletiva de imprensa da Eurocopa e recomendado que as pessoas tomassem água no lugar, obviamente, por ser mais saudável. Veja o vídeo aqui. Segundo algumas notícias que circularam por aí, esse simples gesto teria feito a companhia perder 4 bilhões de dólares em valor de mercado. Bom, só que não foi bem assim. A declaração do jogador ocorreu em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 14, às 15h45 no horário da Europa Central. Em Nova York, onde as ações da Coca-Cola são negociadas, era 9h45 da manhã, 10h45 aqui no Brasil. Só que as bolsas abriram 15 minutos antes, e a Coca já estava em forte queda. As ações dela, negociadas com o ticker CO, fecharam na sexta-feira, 11, custando $56,16, segundo o histórico que você pode conferir no site do Yahoo Finance. Aí, na segunda-feira, como ocorre todo dia, houve o leilão de abertura da bolsa, ocasião em que os investidores registram suas ofertas de compra e vendas de ações. É isso que define o valor de abertura das ações e foi no leilão que o preço da Coca-Cola caiu. Naquela segunda-feira, elas abriram valendo $55,69, uma queda de 0,9% em relação ao fechamento de sexta. Tudo isso antes da tal coletiva de imprensa. A diferença foi de $0,47. Tinha um motivo. A segunda foi o dia em que os papéis da Coca foram negociados ex-dividendos. Perdão o palavrão. É que toda vez que uma empresa anuncia a distribuição de lucros aos acionistas, ela estabelece uma data em que a ação não dá mais direito àquele naco do lucro. Para o acionista que tinha o papel na sexta, não muda nada. Ele ganha os centavos dos dividendos, era $0,42, e continua com o mesmo dinheiro no total. Quem comprou na segunda precisa esperar a próxima distribuição de resultados. Tanto era um movimento previsto, que depois as coisas se reajustaram.
Ao longo do dia, o preço do ativo flutuou entre a máxima de $55,71 e a mínima de $55,20. No fim, recuperou parte das perdas que teve logo no começo do pregão e fechou custando $55,55. Ou seja, o gesto do jogador ficou só para o anedotário. É claro que declarações ou gestos de pessoas muito famosas, como é o caso de Cristiano Ronaldo, que é o indivíduo com mais seguidores em todo o mundo no Instagram, podem afetar o mercado financeiro. Mas nesse caso, virou só uma explicação aleatória para o movimento do mercado. Só que, a partir de terça-feira, 15, grandes jornais como o The Washington Post e o USA Today começaram a atribuir a queda das ações ao gesto de Cristiano Ronaldo. E aí a publicidade negativa veio forte, com vários outros veículos replicando a mesma notícia. Isso sim parece ter tido um impacto negativo na imagem da empresa. As ações só estão caindo desde então, fechando nesta sexta-feira a $52,77. Isso deu um tombo de mais de 4%. E nem mesmo isso dá para colocar na conta do jogador português. É que o S&P 500, o principal índice de ações americanos, caiu 1,9% na sua pior semana desde fevereiro. O motivo é a dificuldade de investidores ajustarem as previsões de inflação e alta de juros lá nos Estados Unidos. Só que esse ramé não é tão divertido quanto dizer que Cristiano Ronaldo não gosta de Coca-Cola. Autor de 3 gols, Pablo diz que São Paulo mostrou seu tamanho após provocações. Óbvio que tudo não passou de brincadeira de um clube modesto do Piauí eufórico ao ganhar incrivelmente do São Paulo, em seu estádio. O exagero nas provocações, contudo, parecem ter motivado os jogadores paulistas a aplicarem surra histórica no 4 de julho, por 9-1, no Morumbi, na volta da Copa do Brasil. Autor de 3 gols, o centroavante Pablo pediu mais respeito. Foram várias as provocações do 4 de julho, após os 3-2 em Periperi. Até aquele jogo de ida, o São Paulo vinha de 4 jogos sem levar gol e os piauienses lembraram disso em um dos tantos posts irônicos. Muitos levaram na esportiva, mas Pablo aproveitou para mandar o recado nesta terça-feira. Vimos muitas postagens da equipe deles, brincadeiras que fazem parte do futebol, mas tem que respeitar. Hoje ficou provado o tamanho do São Paulo, respondeu o artilheiro da noite no Morumbi. Pablo reconheceu os erros da ida e ressaltou a paciência no Morumbi para a busca da classificação. No jogo de lá, infelizmente tomamos 3 gols de bola parada. Aqui tomamos um gol logo de começo, mas a equipe é muito consciente das coisas que precisa fazer e enfatizou. O Crespo nos pede muita intensidade. A gente não estava satisfeito, vínhamos de empate e derrotas, então esse resultado é com muito pé no chão. Apesar do discurso sereno e de humildade, Pablo não escondeu a alegria por ajudar a colocar o time nas oitavas de final de uma competição jamais vencida pelo São Paulo. A gente sabe o que tem de fazer, o que o Crespo pede. É uma classificação importante para nós. Vaga garantida, o São Paulo se prepara para a dura visita ao Atlético Mineiro. No Brasileirão passado, levou 3-0 na casa do rival com polêmica de gol claro de Luciano anulado pelo VAR. A CBF admitiu o erro dias mais tarde. Os comandados de Crespo, empolgados com os 9-1, esperam voltar a ganhar longe do Morumbi após 7 visitas sem triunfos. Logan Paul encarna Rock em exibição com Floyd Mayweather sem vencedor. Reuters, personalidade do YouTube, Logan Paul fez uma apresentação no estilo rock ao sobreviver a uma luta de exibição contra Floyd Mayweather, invicto em 50 lutas, no domingo que não teve vencedor. Sem juízes nas laterais do ringue, o confronto não entrou na contagem oficial de nenhum dos boxeadores, mas se alguém triunfou no estádio Hard Rock da cidade norte-americana de Miami, teria que ser Paul, que conseguiu aguentar 8 rounds contra um boxeador que é considerado um dos maiores de todos os tempos. Apesar da diferença de 16 quilos, 15,2 centímetros e 18 anos, Mayweather deu uma lição de boxe a Paul, mas sem conseguir o nocaute que muitos esperaram ver. Ao invés disso, Paul se mostrou capaz de aguentar uma verdadeira punição de golpes, particularmente nos rounds intermediários, quando o rival de 44 anos partiu para o ataque. Mais tarde, Mayweather admitiu que subestimou Paul.
Vocês têm que entender que não tenho mais 21 anos, mas é bom se mexer com estes caras jovens, testar minhas habilidades só pra me divertir um pouco, disse. Um ótimo boxeador jovem, forte, mas ele é melhor do que achei que era. Também foi outra noite lucrativa para o boxeador conhecido como Money, que disse que esperava embolsar mais de 50 milhões de dólares com a exibição. Paul também terá conseguido uma boa quantia, e sem dúvida encantou seus mais de 20 milhões de seguidores no YouTube. PF faz operação contra a corrupção de funcionários da Petrobras. Policiais federais cumprem hoje, 18, 3 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro na antiga diretoria de abastecimento da Petrobras. Os mandados da Operação Sem Limite Sexto foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, PR. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites que investigou a prática de crimes envolvendo a negociação de óleos combustíveis entre a estatal e empresas estrangeiras. Os novos mandados expedidos pela Justiça buscam colher provas sobre corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa por novos suspeitos. Um deles seria ligado a um ex-gerente da Petrobras, que seria responsável por receber recursos de corrupção no exterior, por meio de contas em nome de empresas registradas em outros países. Segundo a Polícia Federal, PF, esse dinheiro era depois distribuído aos envolvidos no esquema criminoso. Também foram identificados um representante de empresas internacionais e 2 homens ligados a um ex-funcionário da área comercial da Petrobras, que seria o responsável por dar informações privilegiadas sobre negociações da estatal. A PF não informou o período em que funcionou o esquema. Por meio de nota, a Petrobras informou que colabora com as investigações desde 2014, é coautora de 21 ações de improbidade administrativas que estão em andamento e é assistente de acusação em 76 ações penais relacionadas a crimes investigados pela Operação Lava Jato. A Petrobras é vítima dos crimes desvendados pela Operação Lava Jato, sendo reconhecida como tal pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, diz a nota. Cabe salientar que a Petrobras já recebeu mais de 5,7 bilhões de reais a título de ressarcimento, incluindo valores que foram repatriados da Suíça por autoridades públicas brasileiras. Fernanda Lima é a nova aposta da Globo para os domingos. Fernanda Lima é mais um dos nomes cotados para substituir Fausto Silva nos domingos da Globo. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do jornal Metrópolis, a apresentadora deve assumir um programa com a mesma proposta do quadro Show dos Famosos. Atualmente, a gaúcha está no comando do programa, bem juntinhos da GNT, ao lado do marido Rodrigo Hilbert. Fernanda Lima já esteve à frente de várias atrações da Globo, entre elas 8 temporadas de Amor e Sexo, além das produções Superstar e Popstar. Ainda segundo a colunista, o quadro Dança dos Famosos também deve virar um programa único, desta vez sob o comando de Angélica. Além das apresentadoras, a Globo aposta ainda em outro gigante da TV, Luciano Huck, na tentativa de manter a audiência dos domingos. Inicialmente, a emissora havia considerado ocupar o horário das 18 horas com filmes ou futebol, mas segundo o jornalista Léo Dias, o receio com a queda no faturamento trouxe de volta a possibilidade de incluir Huck nas futuras atrações. Se confirmada, a nova programação colocará o apresentador no topo da lista de salários mais altos da TV brasileira, com ganhos mensais de 3,5 milhões de reais, além das cotas de merchandising. Em mudança histórica, Globo deve colocar Huck zerado no lugar de Faustão. Com o fim do Domingão do Faustão, um dos programas de maior sucesso da história da televisão brasileira, a Rede Globo deve colocar nas tardes de domingo o sucessor natural do apresentador, Luciano Huck. Nos bastidores, é dada como certa a aposta. Huck já está com a renovação de contrato com a emissora encaminhada. Anteriormente, pairavam dúvidas se isso de fato aconteceria, já que ele poderia desistir da carreira de apresentador para se lançar como candidato à presidência da República. Executivos da Globo e membros da família Marinho o fizeram repensar a candidatura neste momento, conforme noticiou o site Notícias da TV. A colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S. Paulo, informa que o novo programa de Luciano Huck nas tardes dominicais deve ser criado do zero.
Ou seja, o apresentador não herdará nenhum quadro comandado por Faustão e nem levará atrações do Caldeirão para o programa. A emissora quer fazer um programa que combine com o perfil do novo apresentador e com o público. A produção pesquisa formatos de games e reality shows que possam integrar a grade, bem como o nome do show. A Dança dos Famosos, um sucesso conduzido por Faustão, pode ganhar programa solo. E já que Huck deve estar nas tardes de domingo, quem será o novo apresentador ou apresentadora das tardes de sábado? A Globo também pesquisa um sucessor para o Caldeirão. As mudanças são históricas na maior emissora do país. Globo antecipa a saída de Faustão e Thiago Leifert assume programa até a estreia de Luciano Huck. A TV Globo anunciou nesta quinta-feira, 17, que irá antecipar a saída de Fausto Silva do Domingão do Faustão e colocará Thiago Leifert para substituir o apresentador até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Segundo o comunicado da emissora, por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato. Thiago Leifert já havia assumido o comando do programa no lugar de Faustão no último domingo, 13, após o apresentador ficar afastado por causa de uma infecção urinária. Fausto Silva confirmou em janeiro que deixaria o Domingão do Faustão e a TV Globo no fim de 2021, após 32 anos no comando do programa. Recentemente, Luciano Huck confirmou em entrevista ao Conversa com Bial que irá migrar para as tardes de domingo da TV Globo. Tenho um enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele, afirmou Huck. Faustão teria se recusado a fazer despedida do Domingão. A saída antecipada de Fausto Silva do comando do Domingão do Faustão pegou os fãs desprevenidos. Segundo o jornal Metrópole, para acalmar os ânimos dos telespectadores, a Globo teria tentado realizar uma homenagem ao apresentador. Porém, Fausto não estaria disposto a colaborar desta vez. Faustão, que já estava magoado com o tratamento que teve de Ricardo Waddington, ficou ainda mais decepcionado com a falta de vontade da emissora no planejamento do último ano do Domingão. E a relação degringolou mesmo quando a Globo decidiu tirar o apresentador do ar 6 meses antes do combinado. Sendo assim, Fausto não quer aparecer em vídeo curto, gravado e editado, fingindo que está tudo bem, afinal, todo mundo sabe que não está. A gravação do Domingão, que agora passa a se chamar Super Dança dos Famosos, acontece nesta sexta, 18/6. Faustão não gostou de ser surpreendido com entrevista de Luciano Huck na TV, saiba por quê. Fausto Silva não gostou de ver Luciano Huck em entrevista a Pedro Bial admitir que irá ocupar o seu lugar aos domingos a partir de 2022 na Globo, e temendo uma reação do apresentador, a emissora optou por rescindir seu contrato a 6 meses do fim. A informação é da colunista Carla Bittencourt do portal Metrópolis. Com a saída de Faustão e o fim do Domingão, Thiago Leifert fica com a faixa das 18 horas do domingo até a estreia de Huck, enquanto Faustão pode ter sua reestreia na Band antecipada. De acordo com a publicação, o marido de Luciana Cardoso foi surpreendido com o teor da entrevista de Huck a Bial. Além disso, o apresentador optou por não comentar sua saída da Globo, nem no Domingão, estreado em março de 1989, nem em nenhuma outra atração da emissora, por não ter acordado isso anteriormente. Segundo a coluna, Faustão e Globo estudavam a melhor maneira dele comentar o fim do contrato de 32 anos. Porém, o comunicador teria se sentido desrespeitado ao ver Huck tocar no assunto antes dele e convocou uma reunião com a cúpula da Globo. Ao mesmo tempo, a emissora ficou com receio de Faustão falar da substituição à sua maneira e resolveu antecipar o fim do contrato. Também, de acordo com a coluna, o apresentador não quis gravar um vídeo de despedida que seria editado e inserido no Super Dança dos Famosos, título do dominical de Thiago Leifert. Domingão Menor também teria irritado Faustão. Já de acordo com o colunista Daniel Castro, outros fatores são apontados como fundamentais para a saída de Fausto da Globo. Primeiro, ele teria reprovado a decisão de trocar o domingo pela quinta. Depois, não gostou de ver o seu programa reduzido em 1 hora. Além disso, precisou passar a gravar o dominical na sexta-feira. Ao longo de mais de 30 anos, Faustão,
que foi homenageado por Carol Nakamura por sua saída sem despedida, comandou uma série de quadros que fizeram sucesso como Pizza do Faustão, Olimpíadas do Faustão, Mano a Mano, Show dos Famosos, Jogo da Velha, Controle Remoto, Melhor de Três, Caminhão do Faustão, Eu Acho, Se Vira nos 30 e Arquivo Confidencial. Entre 1997 e 2002, sofreu uma grande concorrência do Domingo Legal de Gugu Liberato. De 1959 a 2019, passou a ser gravado em 2000, trocou de diretores algumas vezes e chegou a apostar no jornalismo factual. Por outro lado, em seguida recuperou a liderança e teve ameaças ao primeiro lugar de maneira bem esporádica.